Voltamos, pessoal, à nossa segunda aula do curso de Bibliologia Bíblica. Olha só, espero que você tenha aprendido a primeira aula, tenha tomado nota de tudo que nós já falamos aí na aula introdutória. Portanto, vamos continuar no nosso curso, a nossa aula de Bibliologia Bíblica. Vou ler alguns esboços aqui, uns tópicos aqui, nós vamos aplicando, vamos dinamizando a nossa aula. O Abraão de Almeida, que é um autor que eu gosto muito, ele diz o seguinte: a Bíblia é um livro inspirado por Deus, é um livro completo. Olha só, gente, a Bíblia é um livro completo. Entenda o seguinte. E eu creio naquela dinâmica que muitos pregadores falam: será mesmo que a baleia engoliu Jonas? Aí um diz: se fosse Jonas tivesse engolido a baleia, eu acreditaria. Eu também acredito tudo que está escrito na Bíblia. Como um cientista bíblico, eu creio em tudo o que diz a Bíblia. A Bíblia é minha regra de fé. A Bíblia é minha regra de conduta. Tudo que o homem precisa saber a respeito da sua redenção, da sua salvação, né, da sua vida com Deus, está na palavra de Deus. Olha o que o Abraão de Almeida vai dizer. A Bíblia é um livro completo e contemporâneo. Olha só, a Bíblia tem mais de 2000 anos, mas nesse sentido, a Bíblia ela é um livro contemporâneo. A Bíblia, alguém já disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Olha só, a Bíblia é um livro mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Isso é muito fantástico. Já pensou? A Bíblia é um livro mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, porque o jornal que sai amanhã já não é mais atual. Depois de amanhã já não é mais atual. Mas a Bíblia tem mais de 2000 anos e continua sendo atual, continua sendo relevante, continua salvando, continua libertando, continua purificando, continua transformando. Nenhum outro livro no mundo salva mais pessoas, tira a pessoa das drogas, tira a pessoa da promiscuidade, tira a pessoa do pecado, do que a palavra de Deus. Me mostra outro livro que tira a pessoa da droga, do alcoolismo. Me mostra outro livro que tira a pessoa da perdição. A pessoa era um mendigo, hoje se tornou uma pessoa bem-sucedida. Por quê? Porque o livro é um livro inspirador, é um livro de Deus, e é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O estudo e o discernimento das Escrituras podem ser uma tarefa intimidante. A Bíblia é diferente de todos os outros livros pelo fato de conter origens da criação. Como palavra de Deus, ela não contém erro de quaisquer espécie. Ou seja, uma palavra para dizer que a Bíblia não tem erro é a palavra inerrante, ou seja, qualidade daquilo que não tem erro. A Bíblia é inerrante porque ela produz qualidade daquilo que não tem erro. A Bíblia ela é infalível porque ela tem qualidade daquilo que não pode falar. Suas palavras são verdadeiras e nenhuma de suas profecias caíram por terra. A Bíblia é uma dádiva de Deus. Ele que a Bíblia diz, né, em Hebreus 1:1, muitas vezes e de muitas maneiras falou aos pais. Ou seja, Deus queria que a sua palavra não somente ficasse guardada pelos homens por meio da sua própria experiência com Deus e pela tradição falada, isto é, os pais contando, porque até antes da Torá, ou até mesmo dentro da Torá, qual era a proposta, né? Que a palavra, a Torá Sagrada, o Pentateuco, que é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, fosse ensinado para os filhos, letra por letra, vírgula por vírgula, passo a passo, ao sentar, ao deitar, ao se levantar, tinha que estar constantemente ensinando os filhos sobre a palavra de Deus, isto é, sobre a Torá Sagrada ou sobre o Pentateuco, teria que ser ensinado. Mas Deus ama tanto a sua palavra que ele não queria que ficasse simplesmente na oralidade. Deus ama tanto a sua palavra que não queria que ficasse simplesmente na teoria, mas o desejo dele foi que ela fosse escrita. E a partir daí começou com Moisés, ou Moshe, que Moisés começou a escrever a palavra de Deus. Começou a escrever na pedra. O próprio Deus inaugurou escrevendo ali com o próprio Deus nas pedras ali no Monte Sinai.
Ou seja, Deus queria não simplesmente que ficasse na teoria, na tradição falada, mas Deus também queria que os seus filhos tivessem acesso, a nossa geração tivesse acesso à palavra de Deus, ao conteúdo que nós temos hoje em mão, que é os 66 livros. Eurigo Bagstein diz que Deus queria que as verdades reveladas fossem conservadas em um autêntico documento. Rapaz, os meus livros, como sou escritor, deixa eu sentar aqui, os meus livros, como escritor, sempre quando eu vou publicar novamente, eu tenho que olhá-los para revisá-los outra vez, para ver que tem coisa que eu não diria, tem coisa que já passou da época, então eu tenho que estar constantemente atualizado. Assim como os livros didáticos das escolas, ela também tem que estar constantemente passando por atualizações, elas têm que ser trabalhada essa dinâmica da atualização. No entanto, a Bíblia Sagrada, como eu disse, é o livro mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. É um livro mais atual do que o jornal que vai sair semana que vem. É mais atual do que o jornal que vai sair ano que vem. Enfim, então é um livro extremamente atual que não precisa ser revisado, que não precisa, que ele não precisa ser autenticado por ninguém, porque a sua como é que fala? Agora eu assumi a palavra. A sua veracidade, ela já é garantida por Deus, pelo Espírito Santo, e nada do que ela está escrito caiu ou caíram por terra. Por isto, ele mesmo tomou as providências para que suas palavras, revelações e os acontecimentos em que havia operado as maravilhas no meio do seu povo. A Bíblia é a palavra de Deus por ter sido inspirada por ele. Ao longo de suas páginas, afirma-se 2008 vezes que Deus é o seu autor. Em toda a Bíblia Sagrada, afirma-se mais de 2008 vezes que Deus é o seu autor. Deus ama tanto a palavra que ele chama a si próprio de a palavra. Deus é tão apaixonado pela palavra que ele vela pela sua palavra, como diz Jeremias, para cumprir. Deus, ele ama a sua palavra. A sua palavra não volta vazia, como Isaías 55, 10 e 11 diz. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, e a fazem regar e produzir, e dá semente ao semeador e pão que come, assim a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Portanto, a palavra de Deus não volta vazia, devido à sua autenticidade e à sua veracidade. Vamos lá. No Novo Testamento, essa autoria divina é reclamada 225 vezes. Olha só, cerca de 50 vezes pelo próprio Senhor Jesus. Só o próprio Senhor Jesus ele falou a respeito da sua veracidade, da sua palavra, dos seus escritos. A Bíblia é um todo e não pode ser alterada. Acrescentar-lhe ou tirar-lhe algo seria danificar sua perfeição absoluta. O cânon da Escritura está fechado. Ou seja, não tem nenhum outro livro inspirado por Deus que não seja as Sagradas Escrituras. Não existe. Pode inventar qualquer outros aí, de outras religiões. A única que é inspirada por Deus é a Bíblia Sagrada. Outros livros de outras religiões tiveram que ser atualizados. A Bíblia continua inerrante. A Bíblia continua infalível. A Bíblia continua autêntica, sem quaisquer possibilidade ou precisão de passar por uma revisão. O cânon da Escritura foi fechado. Outras obras lançam luz valiosa sobre ela, mas a Bíblia permanece incomparável e insubstituível, única e completa. A Bíblia é essencialmente um livro religioso que fala ao homem acerca da sua necessidade de Deus. E fala de Deus, de um pai amoroso que ama e cuida de seus filhos. Então, a Bíblia é um livro onde o homem se relaciona com o pai. É um homem onde o homem conhece o pai. E é um livro de orientação. É um livro de mentoria. A Bíblia, por ser um livro mais atacado no mundo, é o único livro que vai ensinar ao homem respeitar a esposa,
É o único livro que fala para a esposa respeitar seu marido. É o único livro que fala para o filho obedecer aos pais. O único livro que traz harmonia para a família. É o único livro que fala que existe alguém que cuida de nós. É o livro que fala que alguém trabalha por meio de nós. E que alguém morreu e também virá para nos salvar. Olha só que magnífico, para nos levar para um lugar especial e, sobretudo, um lugar eterno, onde ali a morte não existirá mais. Essa é a Bíblia Sagrada. O Antônio Gilberto diz: a Bíblia é, sem dúvida, um dos maiores livros da história. Para aqueles que possuem a fé judaica ou cristã, ela é muito mais que um livro antigo e interessante. É muito mais do que um livro. Então, se nós somos cristãos, nós estamos ali por causa de uma coisa, por causa da fé. E a fé por causa de quê? Por causa da palavra de Deus, por causa da Bíblia. Então, nós estamos ali, segundo o Silva, vai dizer que a voz do Criador expressa em linguagem humana. Isso daqui é muito interessante. Cara, alguém falou assim, será que Deus usou mesmo o homem para falar, para escrever a Bíblia? Claro, Deus não iria usar um animal. Deus não iria usar um jumento. Deus não iria usar um corvo para escrever a palavra. Um pombo. Deus não iria escrever uma águia para escrever. Não. Deus escolheu pessoas mesmo. Deus escreveu os seres humanos mesmo para poder escrever a palavra de Deus. O texto diz, um compêndio por meio do qual o Espírito Santo usou homens para se dirigir com amor à humanidade e revelar os propósitos divinos para ela. A Bíblia não é um livro qualquer. Você pode odiá-la. Olha só, cara, que legal. Você pode odiá-la, você pode desprezá-la, espezinhá-la, você pode queimar, você pode fazer piadinha a seu respeito. Mas a história desse livro é maior que a sua e a minha experiência de vida. É muito top isso aqui. Para Alderi Nelson Rocha, o autor da Bíblia é o Pai. Embora a palavra subsista antes da encarnação de Cristo, o autor da palavra é Deus. E os homens foram usados por Deus, foram inspirados por Deus para escrever a palavra de Deus. Como eu disse, foi homens que escreveram. Foi escrito por homens, a Bíblia, esse livro, por isso que é suspeito, claro, você queria que fosse escrito por cavalo, foi escrito por homem mesmo, homem inspirado pelo Espírito Santo. Vamos lá. Ninguém pode negar que a própria Bíblia afirma ser a revelação única. Isso está em Timóteo 3, 16 e 17. Diz, toda a escritura, olha só, isso aqui é muito top. Não é só o Antigo Testamento, não é só o Novo Testamento, não é só parte do Antigo, não é só parte do Novo, mas toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, útil para o ensino de conduta de vida, de estilo de vida, para repreensão. Olha, e as pessoas, ninguém pode julgar o outro, ninguém pode julgar ninguém e tal, não sei o que todo mundo pega, todo mundo erra, que ninguém pode julgar ninguém. Olha para o argueiro que está no seu olho, antes de olhar, não olha o argueiro que está no olho do teu irmão, se olhar para a trave que está no teu, que não pode julgar para não ser julgado. Mas não é isso que a Bíblia exatamente fala, não. A Bíblia simplesmente vai dizer, olha, se você quer julgar, você tem que ter condições para julgar. Porque nós podemos julgar sim as pessoas, nós podemos corrigir sim as pessoas, só que nós temos culhão para isso, nós temos bagagem para isso, para sobretudo corrigir as pessoas, para julgar as pessoas, porque tem pessoas, porque um cego não pode guiar outro cego, né? Um cego não pode guiar outro cego, porque senão os dois vão cair no buraco. Então, você quer ajudar o outro? Então tenha culhão para isso. Você quer dizer para o outro não pecar? Então não peque. Você quer dizer para o outro não vacilar? Então não vacile. Você quer dizer para o outro ser santo? Então seja santo. Eu não posso querer ensinar para o outro a uma experiência que eu não tive.
Eu não posso querer ensinar para o outro algo que não aconteceu na minha vida. Eu não posso dizer para o outro ser um bom pregador se eu não sou, ser um bom professor se eu não sou. Eu não posso dizer para o outro orar se eu não oro. Eu não posso dizer para o outro jejuar se eu não jejuo. Eu não posso dizer para o outro ir para a vigília se eu não vou. Eu não posso dizer para o outro ir... Então eu não posso querer corrigir o outro se eu não faço jus a isso. Eu não posso querer dar instrução ao outro se eu não sou isso. Então, o que a Bíblia está dizendo em Mateus, a questão do não julgueis, a questão pelo fato de que, tu quer julgar? Tudo bem, tu pode julgar. Mas que tu tenha condições para isso. Que tu tenha culhão para isso. Porque se tu diz pro outro não pecar, então não peque. Para tu poder corrigi-lo. Para tu poder instruí-lo. Para tu poder mentoreá-lo. Se tu diz pro outro não peca e tu peca. Se tu diz pro outro não faz e tu faz. Né? Isso é hipocrisia. Aí Deus abomina os hipócritas. Né? Para corrigir, na justiça, a correção para educação na justiça. Olha só o que a Bíblia nos ensina. Né? Ela fala que nós devemos ser retos perante a reta justiça de Deus. E que Deus, ao homem de Deus, seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para o seu poderio que a palavra de Deus tem, que a Bíblia tem. Segundo Silva, citando Hugo, vai dizer o seguinte: a Inglaterra tem 2 livros principais. Olha só. Shakespeare e a Bíblia. A Inglaterra fez Shakespeare, mas a Bíblia fez a Inglaterra. Olha que magnífico. Olha o que o Silva, citando Hugo, vai dizer. A Inglaterra tem 2 grandes livros, principais livros. Primeiro, Shakespeare. A Inglaterra fez Shakespeare, mas a Bíblia fez a Inglaterra. Que magnífico! Silva ainda corrobora que há quem pesem as críticas feitas ao livro sagrado. Há de se admitir que muitas vidas foram transformadas pela Bíblia, foi o que nós falamos. E pessoas dotadas de grandiosíssima envergadura intelectual creram piamente no que ela diz. Logo, não se trata de um livro qualquer. O John MacArthur ele vai dizer: este livro contém a mente de Deus, o estado do homem, o caminho para a salvação, a perdição dos pecadores e a felicidade dos cristãos. Olha só que magnífico. Para entender a Bíblia, é fundamental conhecer o curso da história, desde a criação até a consumação. Além disso, é essencial manter em foco o tema unificante da Bíblia. Sua doutrina é santa, seus preceitos são obrigatórios, suas histórias são verdadeiras e suas decisões são imutáveis. Ler a Bíblia para ser sábio, creia nela para ser salvo e coloque em prática para ser santo. Não tem como alcançar a santidade se a gente ou se nós não praticarmos a palavra de Deus. É por isso que eu falei, não adianta querer não é errado julgar o outro, desde que você tenha culhão para fazer isso. Vou dizer para o outro não fazer se eu faço, dizer para o outro não pecar se eu peco. Tem que ter culhão para isso. Portanto, você procura ler a Bíblia para ser sábio, creia nela para ser salvo. Olha, leia a Bíblia para ser sábio, creia para ser salvo, né? E pratique para ser santo. Porque não tem como vivermos uma santidade teórica. E a palavra de Deus ela não vai nos ensinar isso, né? Que a santidade ela vem da prática, né? Primeiro você tem que ler para ser sábio. Segundo, você tem que crer para ser salvo. Olha só o tripé bíblico. Você tem que ler para ser salvo. Lendo, você vai crer. E crendo, você é salvo. Mas você só é salvo se você ler, crer e praticar. Tem gente que lê, crê, mas não pratica. Então não funciona. Então, nós estamos fazendo papel de hipócrita. Então, ler para ser salvo, temos que crer para ser salvo, ou ler para ser sábio, crer
para ser salvo e praticar para ser santo. Olha que top que essa matéria está nos ensinando. Vou repetir mais uma vez, que isso aí é para você anotar, isso aí dá para você pregar, dá para você aí aplicar na escola bíblica, na escola de líderes, nos cursos aí, olha só. Ler, crer e santidade. Ler para ser sábio, crer para ser salvo e praticar para ser santo. Ler para ser sábio, crer para ser salvo e praticar para ser santo. Portanto, essa é a nossa segunda aula da nossa matéria de bibliologia. Fica ligadinho que tem muitas aulas pela frente, muito conhecimento, muito aprendizado.